E se eu te dissesse que alguns dos remédios mais poderosos já conhecidos pela humanidade não foram descobertos em laboratórios farmacêuticos nem desenvolvidos em centros de pesquisa modernos, mas estão escritos diretamente nas páginas da Bíblia há milhares de anos? A maioria das pessoas nunca percebe isso. Hoje, sempre que sentimos qualquer desconforto, corremos imediatamente para a farmácia mais próxima, procurando comprimidos, xaropes ou antibióticos. Mas muito antes de existirem medicamentos sintéticos, as próprias Escrituras já mencionavam plantas usadas para curar doenças, aliviar dor, tratar infecções e restaurar a saúde. Plantas que sustentaram civilizações inteiras durante milhares de anos. Plantas que hoje começam a ser estudadas novamente pela ciência moderna, e os resultados estão surpreendendo até mesmo os pesquisadores mais céticos. Existem dezenas de plantas citadas nas escrituras antigas, mas algumas delas possuem algo extraordinário em comum. Estudos clínicos modernos estão confirmando que elas realmente funcionam exatamente como os povos antigos acreditavam. Compostos naturais encontrados nessas plantas demonstraram propriedades anti-inflamatórias antimicrobianas, digestivas antioxidantes e até cardiovasculares em pesquisas revisadas por pares. Em outras palavras, aquilo que era considerado sabedoria tradicional há milhares de anos, agora está sendo validado por laboratórios modernos. Hoje você vai conhecer 20 dessas plantas mencionadas nas Escrituras que podem mudar completamente a maneira como você enxerga a medicina natural. Algumas delas provavelmente estão crescendo em jardins-cozinhas ou mercados perto de você neste exato momento. Outras eram consideradas tão valiosas na antiguidade que eram usadas como presentes para reis ou ingredientes em óleos sagrados. E fique comigo até o final, porque o número 17 dessa lista era tão valioso em tempos bíblicos que literalmente valia seu peso em ouro. Hoje sabemos que ele possui compostos capazes de ajudar a regular o açúcar no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina segundo estudos modernos. E o número 20 aparece mais de 500 vezes nas Escrituras como símbolo de vida e sustento. Apenas recentemente, cardiologistas começaram a entender por quê. Antes de começarmos, se esse tipo de conhecimento que conecta sabedoria antiga com ciência moderna te interessa, lembre-se de apoiar este conteúdo. No final deste vídeo, vou mostrar como você pode continuar explorando esse tipo de conhecimento aqui no canal Segredos da Natureza, onde investigamos segredos esquecidos da natureza que ainda funcionam hoje. Agora vamos começar. A primeira planta da nossa lista aparece em uma das passagens mais marcantes das Escrituras. Ela é conhecida hoje por algo simples que muitas pessoas mantêm no banheiro ou na janela de casa, mas no mundo antigo era considerada uma das plantas curativas mais importantes já conhecidas. Estamos falando do aloe. O aloe é mencionado em João 19:39, quando Nicodemos traz uma mistura de mirra e aloe, cerca de 34 quilos, para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Pense nisso por um momento. 34 quilos não era uma quantidade simbólica pequena. Era um tratamento completo reservado para honrar alguém de grande importância. Mas o que muitas pessoas não percebem é que o aloe já era considerado uma planta medicinal poderosa muito antes desse momento. Civilizações antigas no Egito chamavam o aloe de planta da imortalidade. Registros médicos egípcios datados de mais de 4.000 anos descrevem seu uso para tratar queimaduras, infecções de pele e inflamações. Hoje a ciência moderna alcançou aquilo que essas culturas antigas já sabiam. Estudos clínicos mostram que o gel de aloe pode acelerar a cicatrização de feridas, incluindo queimaduras e cortes. Pesquisas também indicam que ele possui propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar na recuperação de tecidos danificados. Dentro das folhas grossas da planta existe uma combinação de mais de 75 compostos ativos, incluindo vitaminas minerais, enzimas e polissacarídeos, que participam diretamente nos processos de reparação celular. Tradicionalmente, o uso era extremamente simples. Uma folha fresca era aberta e o gel transparente aplicado diretamente sobre a pele irritada ou queimada. O efeito refrescante era imediato e a regeneração da pele começava rapidamente.
Algumas culturas também utilizavam pequenas quantidades do suco da planta para apoiar a saúde digestiva e reduzir inflamações no trato gastrointestinal. Durante o século passado, o aloe acabou sendo parcialmente substituído por cremes sintéticos para queimaduras e medicamentos digestivos industriais. Muitos desses produtos funcionam, mas frequentemente incluem ingredientes químicos que podem causar efeitos colaterais. O aloe, por outro lado, continua oferecendo exatamente o que oferecia há milhares de anos, um processo natural de regeneração e proteção do corpo. E essa é apenas a primeira planta, porque a próxima substância mencionada nas Escrituras não era apenas uma planta medicinal comum. Ela era tão valiosa que foi oferecida como presente ao nascimento de Cristo. E quando você descobre o que a ciência moderna confirmou sobre ela, fica claro por que era considerada digna de um rei. A próxima substância mencionada nas Escrituras não era apenas considerada medicina no mundo antigo, ela era considerada um presente digno de reis. Estamos falando do incenso, uma resina aromática citada repetidamente ao longo da Bíblia e presente em momentos extremamente importantes da história bíblica. Ele aparece como parte do óleo sagrado de unção, descrito no livro de Êxodo, e também surge em uma das cenas mais conhecidas das Escrituras, quando os magos levam presentes ao menino Jesus: ouro, mirra e incenso. 3 presentes escolhidos com extremo cuidado. E isso levanta uma pergunta interessante que quase ninguém faz hoje: por que exatamente o incenso foi colocado ao lado do ouro como algo digno de ser oferecido ao Rei dos Reis? A resposta começa com a própria árvore que produz essa resina. O incenso vem de espécies do gênero Boswellia árvores, que crescem principalmente em regiões áridas do Oriente Médio e do norte da África. Quando a casca dessas árvores é cuidadosamente cortada, uma resina aromática começa a escorrer lentamente e forma pequenas gotas douradas que endurecem com o tempo. Durante milhares de anos, essas pequenas lágrimas de resina foram coletadas e queimadas em templos rituais religiosos e também usadas em tratamentos medicinais. O que os povos antigos talvez não soubessem explicar em termos científicos, mas já observavam na prática, era que essa resina possuía propriedades extremamente poderosas. Hoje sabemos que o incenso contém compostos chamados ácidos boswellicos. Pesquisas modernas demonstraram que essas moléculas possuem efeitos anti-inflamatórios significativos no corpo humano. Estudos clínicos publicados em revistas médicas mostram que extratos de boswellia podem ajudar a reduzir sintomas de osteoartrite, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais e até alguns problemas respiratórios. Em outras palavras, aquilo que era considerado medicina valiosa há milhares de anos agora está sendo confirmado pela ciência moderna. E existe um detalhe que torna tudo ainda mais interessante. Muitos medicamentos anti-inflamatórios sintéticos utilizados hoje podem causar efeitos colaterais quando usados por longos períodos, incluindo irritação estomacal, problemas hepáticos e riscos cardiovasculares. Compostos naturais presentes no incenso parecem agir de forma diferente, modulando processos inflamatórios sem causar o mesmo nível de efeitos adversos relatados em alguns medicamentos tradicionais. No mundo antigo, o incenso não era usado apenas de uma forma. A resina podia ser queimada para liberar um aroma que ajudava na respiração e na purificação do ar em ambientes fechados. Também podia ser misturada com óleos e aplicada em articulações doloridas ou áreas inflamadas do corpo. Em algumas tradições médicas antigas pequenas, quantidades eram ingeridas para apoiar o sistema digestivo e reduzir inflamações internas. Durante milhares de anos, o incenso foi considerado uma das substâncias medicinais mais importantes do Oriente Médio e rotas comerciais inteiras foram construídas em torno dele. Caravanas atravessavam desertos transportando resina para cidades-templos e mercados distantes. Em certos períodos da história, o valor dessa substância era comparável ao de metais preciosos. Mas nas Escrituras o incenso quase nunca aparece sozinho. Quase sempre ele aparece ao lado de outra resina igualmente valiosa: a mirra. Se o incenso era conhecido principalmente por suas propriedades anti-inflamatórias e espirituais,
A mirra era conhecida como um dos antissépticos naturais mais poderosos do mundo antigo. A mirra vem de árvores do gênero Comifora, e assim como o incenso é uma resina que escorre da casca da árvore quando ela é cortada. Essa resina possui compostos com propriedades antimicrobianas extremamente fortes e por isso foi utilizada durante séculos para tratar feridas, infecções e problemas na pele. Hoje, pesquisas modernas confirmam que extratos de mirra apresentam efeitos antibacterianos, antifúngicos e anti-inflamatórios reais. Estudos laboratoriais mostram que compostos presentes nessa resina podem combater diversos micro-organismos responsáveis por infecções. No mundo antigo, médicos utilizavam preparações de mirra para limpar feridas abertas, evitar contaminações e apoiar a recuperação de tecidos danificados. A resina também era usada como enxaguante bucal natural para tratar inflamações nas gengivas e infecções na boca. Isso explica algo extremamente simbólico que aparece nas Escrituras. A mirra surge tanto no nascimento quanto na morte de Jesus. Ela foi oferecida como presente pelos magos e também foi usada no preparo do corpo para o sepultamento. Não era coincidência. A mirra representava proteção, preservação e restauração do corpo. Durante milhares de anos, essas duas resinas, incenso e mirra, estiveram no centro das práticas médicas e espirituais do Oriente Médio. Hoje sabemos que muitos dos compostos presentes nessas substâncias possuem efeitos reais que a ciência moderna está apenas começando a compreender. E mesmo assim, essas duas plantas são apenas o começo dessa lista. Porque a próxima planta mencionada nas Escrituras não era apenas usada como medicina. Ela se tornou um símbolo tão poderoso de vida, prosperidade e cura que aparece repetidamente ao longo de toda a Bíblia. E o que a ciência moderna descobriu sobre ela está chamando a atenção até mesmo de cardiologistas. A planta que aparece a seguir nas Escrituras é provavelmente a mais simbólica de todas e, ao mesmo tempo, uma das mais estudadas pela ciência moderna quando o assunto é saúde humana. Estamos falando da oliveira e do azeite de oliva, uma das substâncias mais mencionadas em toda a Bíblia e também um dos alimentos mais pesquisados pela medicina nutricional moderna. A oliveira aparece repetidamente nas Escrituras desde os primeiros livros. Um dos momentos mais conhecidos acontece logo após o dilúvio, quando a pomba retorna à arca de Noé, trazendo no bico um ramo de oliveira, sinal de que a terra estava novamente habitável. Esse gesto simples acabou transformando o ramo de oliveira em símbolo de paz e renovação ao longo de milhares de anos. Mais tarde, o azeite extraído da oliveira aparece em rituais de unção, em práticas de cura e também como um dos elementos mais essenciais da alimentação no mundo antigo. Mas existe uma razão muito prática para isso. O azeite de oliva, especialmente o azeite extra virgem prensado a frio, é hoje considerado um dos alimentos mais benéficos para o coração já estudados pela ciência. Pesquisas associam o consumo regular de azeite de oliva a menores taxas de doenças cardiovasculares, derrames, inflamação crônica e até mortalidade geral. Grande parte desses benefícios está relacionada aos compostos presentes no azeite, incluindo gorduras monoinsaturadas e polifenóis naturais que ajudam a proteger o sistema cardiovascular e reduzir processos inflamatórios no corpo. Estudos clínicos mostram que populações que seguem dietas tradicionais ricas em azeite de oliva, como a dieta mediterrânea, apresentam taxas significativamente menores de doenças cardíacas quando comparadas a populações que consomem maiores quantidades de gorduras saturadas ou óleos altamente processados. Esses efeitos são atribuídos à capacidade do azeite de melhorar os níveis de colesterol, reduzir o estresse oxidativo e apoiar a saúde dos vasos sanguíneos. No mundo bíblico, o azeite não era usado apenas como alimento. Ele também era aplicado diretamente sobre a pele para tratar feridas e irritações. Em várias passagens, vemos o azeite sendo utilizado como base para preparações medicinais, misturado com outras ervas e resinas curativas. Um dos exemplos mais conhecidos aparece na parábola do bom samaritano, onde o homem ferido recebe azeite e vinho em suas feridas como forma de tratamento imediato. Isso mostra algo interessante sobre a medicina no mundo antigo.
Muitas práticas descritas nas Escrituras combinavam simbolismo espiritual com aplicações práticas extremamente eficazes. O azeite representava bênção, prosperidade e cuidado divino, mas ao mesmo tempo era um tratamento real que ajudava na recuperação da pele e na proteção contra infecções. Outro detalhe impressionante é a própria longevidade das oliveiras. Algumas árvores de oliveira podem viver milhares de anos. Existem oliveiras na região do Mediterrâneo que se acredita terem mais de 2.000 anos de idade e que ainda produzem frutos até hoje. Essa longevidade extraordinária ajudou a reforçar a associação entre a oliveira e a ideia de vida duradoura nas Escrituras. Hoje sabemos que o consumo regular de azeite de oliva está ligado a uma série de benefícios metabólicos, incluindo melhor controle do colesterol, menor inflamação sistêmica e proteção contra doenças cardiovasculares. Alguns estudos também sugerem que compostos antioxidantes presentes no azeite podem ter efeitos protetores contra certos tipos de degeneração celular associados ao envelhecimento. E isso torna algo muito claro. Aquilo que era considerado símbolo de vida e bênção no mundo bíblico também era na prática uma das bases mais poderosas de saúde alimentar. Mas a lista de plantas mencionadas nas Escrituras continua revelando algo ainda mais fascinante. Porque a próxima planta não era apenas um alimento ou óleo medicinal. Ela era usada em rituais de purificação extremamente importantes e aparece em alguns dos momentos mais simbólicos da história bíblica. E a razão para isso está ligada às propriedades naturais dessa planta que a ciência moderna só começou a compreender recentemente. Outra planta que aparece em momentos extremamente simbólicos das Escrituras é o hisopo, uma pequena erva que à primeira vista parece simples, mas que foi usada em alguns dos rituais de purificação mais importantes descritos na Bíblia. No Salmo 51 encontramos a frase: "Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo", e no livro do Êxodo, essa mesma planta é mencionada quando os israelitas utilizaram ramos de hisopo para marcar as portas durante a Páscoa. O hisopo também aparece no momento da crucificação, quando uma esponja com vinagre foi levantada até Jesus usando um ramo dessa planta. Esses detalhes podem parecer apenas simbólicos, mas existe uma razão prática por trás dessa escolha. O hisopo, conhecido cientificamente como Rhizopus officinalis, contém compostos com propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais. Pesquisas modernas demonstram que o óleo essencial da planta possui atividade contra diversos micro-organismos associados a infecções respiratórias. Tradicionalmente, suas folhas eram usadas para preparar infusões que ajudavam a aliviar tosse, congestão no peito e inflamações da garganta. Em algumas culturas, a planta também era usada para limpar feridas ou como gargarejo para infecções orais. Isso significa que quando as Escrituras falam sobre purificação com hisopo, elas podem estar descrevendo algo que era ao mesmo tempo espiritual e medicinal. Utilizar uma planta com propriedades antimicrobianas em rituais de purificação também ajudava a reduzir a propagação de doenças em comunidades antigas. Outra planta mencionada diretamente nas Escrituras aparece em uma história de cura bastante específica. No livro de Reis, encontramos o relato do rei Ezequias, que estava gravemente doente, e o profeta Isaías instruiu que fosse aplicada uma cataplasma feita de figos sobre a área afetada. Após esse tratamento, o rei se recuperou. Esse detalhe muitas vezes passa despercebido, mas revela algo importante sobre o conhecimento medicinal antigo. Os figos da espécie Ficus carica contêm enzimas naturais como a ficina que possuem propriedades terapêuticas. Pesquisas modernas mostram que extratos de figo possuem efeitos antimicrobianos e anti-inflamatórios, e o uso tradicional de cataplasmas feitos com a fruta amassada era comum para tratar abscessos, inflamações e problemas de pele. Além disso, os figos são ricos em fibras minerais e antioxidantes que ajudam a apoiar a saúde digestiva. Entre as frutas mencionadas nas Escrituras, existe também uma que era considerada símbolo de abundância e vitalidade à romã. Essa fruta aparece inclusive nas vestes sacerdotais descritas no livro de Êxodo, o que demonstra o quanto era valorizada na cultura antiga.
Hoje sabemos que a romã é uma das frutas com maior concentração de antioxidantes já estudadas. Compostos chamados punicalaginas e polifenóis, presentes na fruta, possuem forte ação antioxidante e anti-inflamatória. Estudos clínicos indicam que o consumo regular de suco de romã pode ajudar a melhorar a saúde cardiovascular, reduzir a pressão arterial e apoiar a função das artérias. Isso ajuda a explicar por que a romã era associada à vida e prosperidade em tantas culturas do Oriente Médio. A lista continua com outras plantas mencionadas nas Escrituras que também possuem propriedades medicinais reais. A mostarda, por exemplo, é conhecida principalmente por uma parábola famosa de Jesus sobre a semente de mostarda que cresce e se torna uma grande planta. Mas na medicina tradicional, as sementes de mostarda eram usadas em emplastros para tratar congestão no peito e estimular a circulação sanguínea. Compostos presentes na mostarda, chamados glucosinolatos, podem se transformar em moléculas com efeitos anti-inflamatórios e antimicrobianos. O alho e a cebola, mencionados quando os israelitas lembram da comida do Egito, também fazem parte dessa lista. Hoje sabemos que o alho contém compostos de enxofre, como a alicina, que possuem propriedades antibacterianas, antivirais e cardioprotetoras. Diversos estudos mostram que o consumo regular de alho pode ajudar a reduzir a pressão arterial, melhorar os níveis de colesterol e apoiar o sistema imunológico. A cebola, parente próxima do alho, contém antioxidantes como a quercetina e também possui efeitos anti-inflamatórios e antimicrobianos. E finalmente chegamos à planta que aparece mais vezes em toda a Bíblia quando o assunto é vida, sustento e conexão à videira. As uvas e o vinho aparecem mais de 500 vezes nas Escrituras como símbolos de alegria, abundância e renovação. Hoje a ciência moderna entende melhor uma das razões por trás disso. As uvas contêm compostos chamados polifenóis, incluindo o resveratrol, que possuem propriedades antioxidantes e podem ajudar a proteger o sistema cardiovascular. Pesquisas mostram que o consumo moderado de produtos derivados da uva está associado a menor risco de doenças cardíacas e melhor saúde metabólica. Quando olhamos para todas essas plantas juntas, um padrão começa a surgir. As Escrituras não apenas registraram histórias espirituais, mas também preservaram conhecimento prático sobre alimentos, ervas e resinas que ajudavam as pessoas a manter a saúde muito antes da medicina moderna existir. E se esse tipo de conhecimento que conecta a sabedoria antiga com descobertas científicas modernas desperta a sua curiosidade, vale a pena continuar explorando esses temas aqui no canal Segredos da Natureza. Se este conteúdo fez você olhar para essas plantas de uma maneira diferente, deixe um comentário contando qual delas mais chamou sua atenção e compartilhe este vídeo com alguém que também se interessa por saúde natural. E se quiser continuar descobrindo segredos esquecidos da natureza que ainda funcionam hoje, inscreva-se no canal Segredos da Natureza para acompanhar os próximos vídeos, porque às vezes as soluções mais poderosas não estão escondidas em laboratórios modernos. Muitas vezes elas já estavam registradas há milhares de anos, esperando apenas que alguém voltasse a prestar atenção nelas.